Boa noite! Nós teremos agora nossa aula de língua portuguesa. Nós veremos um pouco de literatura. Nós vimos sobre os tipos de romance, nós vimos sobre o romantismo. Então, agora nós veremos aqui as obras de José de Alencar. E José de Alencar, você sabia que ele foi um dos maiores representantes do romantismo no Brasil? E um dos principais nomes da literatura nacional. O autor ele ficou marcado por investir em uma literatura nacional, menos influenciada pelos colonizadores portugueses, porque ele queria uma literatura do nosso país, né? Uma literatura brasileira. Como resultado, as obras de Alencar apresentam a cultura do nosso povo, a história, as regiões brasileiras com uma linguagem inovadora para a época. Ele trabalhou como jornalista, como muitos escritores, e teve atuação também na política, mas foi na literatura que recebeu o maior reconhecimento. Ele foi elogiado pelos pares e ficou amigo de um nosso grande nome da literatura, Machado de Assis, que o nomeou patrono da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras, fundada depois de sua morte. Apesar da pouca idade, morreu com 48 anos, muito novo, né? Sua obra é extensa. Olha, o Guarani, Senhora, Tio, Iracema, Viuvinha, são alguns dos romances importantes do autor. Vale ressaltar que as histórias foram publicadas primeiramente em folhetins, para depois ser reconhecida, né, e já ser incluída em livros mesmo, né? Os críticos costumam dividir em 4 as fases da produção de José de Alencar. As fases urbana ou social, indianista, histórico e regionalista. Olha, temos aí uma lista, né, das obras e vale a pena vocês conhecerem, vocês vão viajar mesmo nas características aí de José de Alencar. É interessante que a gente passa assim, sentir como se estivesse vivenciando as cenas do momento, da época, né? Olha, urbana ou social temos 5 minutos, a Viuvinha, Lucila, Diva, a Pata da Gazela, Sonhos de Ouro, Senhora, Encarnação. Indianista, o Guarani, Iracema, o Birajara, mostrando muito a nossa cultura brasileira, né? Dos índios. É muito interessante as obras dele. Histórico, As Minas de Prata, Guerra dos Mascates. Regionalista, temos o livro O Gaúcho, O Tronco do Ipê, Tio e O Sertanejo. Então, vale a pena vocês pesquisarem aí para conhecer pelo menos um pouquinho de cada uma dessas obras. Movimento literário da época de José de Alencar, né? Olha, José de Alencar é tradicionalmente classificado como um escritor do romantismo, mais especificamente da primeira fase do movimento literário, mas suas obras chegam a apresentar características do movimento seguinte, o realismo. As obras do autor podem ser indianistas, históricas ou urbanas. O estilo de José de Alencar foi baseado, olha, a literatura foi baseada por um longo período na literatura portuguesa dos colonizadores, né? José de Alencar buscou, através de seus escritos, ressaltar uma linguagem mais nacional, né, do Brasil. Foi muito criticado por essa atitude, mas a inovação ajudou a estabelecer um estilo literário com características brasileiras. Então, é muito importante aí conhecer, né, um pouco da nossa literatura, a história da nossa literatura brasileira. Atividades. 1.
Quanto à temática e à cronologia, José de Alencar está enquadrado no seguinte período literário: modernismo, simbolismo, ultrarromantismo ou romantismo. 2. De acordo com a história, José de Alencar ficou marcado por investir em uma literatura nacional menos influenciada pelos colonizadores portugueses. Qual foi o resultado dessa linha de pensamento do autor? 3. Em todos os aspectos da vida de José de Alencar, em qual deles mais se destacou? Está bem claro aí no texto, né? 5. Escolha uma das obras de José de Alencar, pesquise e leia sobre ela. Você mandará um vídeo ou um áudio no grupo de você relatando o que você aprendeu com esta obra. Valerá uma parte da nota da avaliação bimestral. E ficarei ansiosa aqui aguardando o vídeo ou áudio de vocês, tá? Contando. Lembrando que para isso, né, é um trabalho mais demorado, nós teremos aí alguns dias, tá bom? A semana que vem, na outra, então teremos 15 dias, tá bom? Para vocês me darem o retorno aí. Estou considerando que provavelmente todos trabalham, então 15 dias para vocês fazerem esse trabalho aí para nós. Número 4, faça uma lista com os nomes das obras de José de Alencar. Também está bem nítido aí no texto, tá bom? Tenha aí uma excelente aula e obrigada.